Bom dia, chamo Caio Vinícius, curso de licenciatura em Física da UFRB. Vamos ter uma pequena aula hoje sobre a obra A Estrutura das Evoluções Científicas, Thomas Kuhn. Lá no início do século XX, nas primeiras décadas ali, havia um grande embate no meio intelectual, uma tensão no meio intelectual, que se dividia basicamente por cientistas que formavam o Círculo de Viena, que se baseavam muito no positivismo lógico. Aí podemos citar ali Neurath, Schlick, Carnap, são nomes de grande influência nesse Círculo de Viena. E eles não relacionavam muito o desenvolvimento científico à metafísica, né? Eles desconsideravam, podemos dizer até mais, eles eram antimetafísicos. Eles não admitiam que o conhecimento fosse validado a partir apenas da razão pura. Por outro lado, tinha aqueles cientistas que já aceitavam a metafísica, né? Eles assumiam a influência da metafísica no desenvolvimento científico. Assumiam também a dificuldade de haver uma postura 100% neutra perante aos resultados observacionais e também levavam em consideração o contexto histórico-social na produção do conhecimento. Ou seja, o conhecimento, a construção do conhecimento, ela se dá sob a influência também do meio em que se vivia, sobre as crenças e experiências de vida. Então, dentre esses nomes, nós temos aqui Fleck, que trazia a visão de construção do conhecimento social, construção social do conhecimento. Square trazia trabalhos em história da ciência, mostrando a presença ali da metafísica nos trabalhos de Galileu. Polanyi, que trazia a influência do conhecimento tácito na produção científica, que seria esse conhecimento tácito. Ele é um conhecimento que é mais difícil de ser passado, porque ele está baseado em visões e experiências de vida de cada um. Então, a construção do conhecimento se dá justamente por essa diferença de visão de mundo. Por isso ele se torna mais difícil de ser passado. Esses três tiveram grande influência nos trabalhos de Thomas Kuhn, que em 1962 ele publica sua obra lá, A Estrutura das Evoluções Científicas, onde ele expõe uma perspectiva para a época revolucionária a respeito do desenvolvimento da ciência. Nessa obra ele critica a ideia de desenvolvimento gradual da ciência por meio de descobertas individuais, descobertas e invenções individuais. Para ele, a ciência, o desenvolvimento na ciência não se dá de forma individual. Ele também ali aponta que não é possível separar o conhecimento considerado científico de crenças passadas, né? Para ele, as crenças e o conhecimento científico estão interligadas, dizendo até que as crenças e o conhecimento científico eles podem ser desenvolvidos da mesma forma, dos mesmos métodos e mantidos pelas mesmas razões. Então eles estão interligados dessa forma. E aí, partindo dessa linha de raciocínio aí que ele traz em sua obra, ele apresenta a sua visão de desenvolvimento científico, que se dá por três estágios. O primeiro estágio pré-científico,
o segundo estágio de ciência normal e o terceiro estágio, terceiro e último, estágio de revolução científica. Então, o primeiro estágio, como foi dito, o estágio pré-científico, se dá pela rivalidade de ideias, a disputa de diferentes teorias em busca de uma aceitação. E a diferença entre elas, entre essas diferentes teorias, o que há de diferente entre elas, para Kant não é a qual vai ser aceita ou não. A diferença entre elas está nas muitas formas de vivência, nas muitas vivências e formas de ver o mundo. Ele também ressalta a importância nesse estágio da observação experimental, mas ressalta que, por mais que seja fundamental essa observação, ela não é suficiente para determinar um conjunto de crenças. Aí já no segundo estágio, segundo estágio, que é o estágio de ciência normal, a teoria ela é aceita pela comunidade científica, as outras são descartadas e ela passa a ser descartada, entre aspas, claro, e ela passa a ser um paradigma vigente. Esse tomando ela como um paradigma, ela passa a ser relacionada a fenômenos com características semelhantes e assim é estudado e também ensinado nas escolas, é trazido ali na formação profissional de cientistas, a fim de que esse paradigma, essa teoria, ela exerça certa influência na análise futura de experimentos. A terceira e última revolução, terceiro e último estágio, é o estágio de revolução científica. No estágio anterior, o estágio de ciência normal, surgem ali novas descobertas, novas interpretações que ficam suprimidas ali por um certo tempo, vão sendo deixadas de lado, mas quando há anomalias no paradigma, essas novas visões, essas novas descobertas e interpretações, elas vêm à tona novamente, né? E é aí que a revolução se dá. Esse paradigma ele é quebrado. A gente pode dar o exemplo aqui, o modelo copernicano de universo, revolução científica, né? Mudava completamente a visão de mundo naquela época. A mecânica newtoniana, também muito importante e revolucionária. E também ali a relatividade de Einstein, que inclusive, tratando de gravidade, revoluciona até em cima ali da mecânica newtoniana. Nesse estágio ainda acontece uma espécie de ciclo, porque após a revolução científica ali, essa disciplina que foi revolucionada, ela volta para o processo de ciência normal. Ela entra novamente no processo de ciência normal ali, se torna um paradigma, sendo ensinado nas escolas e tal. Até que apareçam anomalias, novas descobertas e anomalias profundamente significativas para gerar uma nova revolução. E aí, para Kant, entra o papel da comunidade científica. Ela que age como autora e legitimadora desses conhecimentos científicos, reprodutora desses conhecimentos científicos, para reduzir o papel do cientista como um gênio separado ali, um gênio descobridor das maravilhas do universo, um papel que diminui esse papel que
torna até o cientista um pouco um deus místico, talvez. E é basicamente esses três estágios. Por fim, eu deixo aqui uma frase de Isaac Newton, um dos cientistas que revolucionaram a ciência ali. Ele disse o seguinte: se consegui enxergar longe, é porque procurei olhar acima dos ombros dos gigantes. Ao meu ver, essa frase de Newton exemplifica essa visão, né, da ciência não ser construída de forma individual, não se dá de forma individual. E por mais que tenha revolucionado e que a teoria anterior a dele de mecânica estivesse baseada em muitas crenças, ele precisou dessas outras teorias para conseguir, como ele mesmo coloca, enxergar mais longe. Bem, é isso. Muito obrigado e até uma próxima.